Buenas, meus queridos, tudo bem com vocês? E como a gente conversou lá no meu Instagram, a cada 15 dias eu vou trazer aqui pro canal um giro de notícias com 5 notícias que possam ser relevantes para vocês que estão se programando para ir estudar na Argentina no ano que vem, no ingresso 2021, e estão bastante incertos com respeito a tudo que está acontecendo por conta, obviamente, da situação global, ou para vocês que já moram na Argentina e voltaram para o Brasil por conta da pandemia e tudo mais. Mas claramente, quando aparece uma notícia que é um pouco mais importante, eu trago um vídeo exclusivo para ela, ou diretamente eu publico lá no meu Instagram. Então corre lá, segue para não perder nenhuma novidade. Mas antes de qualquer coisa, como sempre, né? Eu tô com a minha colinha aqui com o resumo das notícias para conversar com vocês. A ideia, primeiro, é que as notícias não fiquem também tão longas, é só dar um pequeno parecer. E aqui embaixo, no box de descrição, vocês vão ter todos os links para poder justamente ler com todos os detalhes que elas possam ter. Mas antes da gente falar sobre as notícias, eu queria comentar 3 coisinhas bem rápidas para vocês. 2 delas são sugestões e uma delas é um pequeno comentário. O primeiro deles é: se caso você ainda não contratou, a Jornada Argentina é um curso com mais de 10 GB de conteúdo para você poder ir estudar na Argentina e não gastar com assessoria. É um serviço em que você vai ter suporte durante um ano inteiro, gastando 25% do que gastaria com uma assessoria, e dessa maneira você consegue economizar bastante. Então o link também vai estar aqui embaixo. E além disso, como vocês sabem, eu gosto de falar sobre questões vinculadas à parte social, à parte do dia a dia e das políticas públicas. Eu sei que muita gente aqui no canal não gosta muito disso, e é por isso que eu trato de deixar isso um pouquinho de lado para falar em outros lugares, mas eu sei que muita gente se interessa por entender como é viver em outro país, e não só pela parte acadêmica, mas sim pelo contexto geral. E é por conta disso que faz um mês mais ou menos eu iniciei um podcast junto com um amigo meu. O link dele vai estar aqui embaixo. Já saíram 3 episódios, um é sobre a crise argentina, outro relações Brasil e Argentina, para entender a questão da rivalidade entre os dois países. O terceiro, que foi da semana passada, foi sobre relações Brasil e Portugal. E essa semana a gente vai tratar um assunto muito interessante, que é a interrupção legal da gravidez, no qual a gente convidou 3 mulheres para participar também, uma psicóloga, uma médica e uma participante do movimento de mulheres, justamente para dar essa visão um pouco mais global e não só a opinião de 2 homens. O link do podcast também está aqui embaixo. E por último, eu quero fazer um comentário com respeito à preocupação que todo mundo tem com a questão do espanhol. Eu recebo frequentemente pessoas me perguntando sobre X ou Y universidade, se elas são boas e estão interessados nelas porque não pede certificado de espanhol. E eu vou fazer bem em breve um comentário aqui, que é: o barato sempre sai caro. Não sempre, mas na sua grande maioria das vezes sai caro. Eu vejo muita gente gastando muita energia em procurar uma universidade que não solicite certificado de proficiência de espanhol, e no final das contas são universidades que depois essas pessoas vão acabar se arrependendo ou não vão suprir as suas necessidades. Não que você não possa encontrar uma universidade que não peça proficiência de espanhol e que seja boa, porque existem várias, mas você deve encontrar a universidade pelo que a universidade representa, pela formação que ela vai te dar, e não sobre as condições de ingresso. A gente está no meio de um momento de que todo mundo teve que parar, e é justamente o momento em que você que está se programando para ir estudar na Argentina, para correr atrás dessas coisas que podem tomar um pouco mais do seu tempo, como aprender um idioma. A primeira notícia é sobre a extensão da quarentena na Argentina. Não é nenhuma novidade que a cada 15 dias, e esse é o motivo pelo qual esses vídeos vão sair a cada 15 dias, que a Argentina estendeu novamente a quarentena até o dia 30 de agosto. Algumas províncias, como a província de San Juan, que fica no norte da Argentina, decidiram voltar a etapas mais restritas da quarentena, justamente pelo alto número de casos de coronavírus naquelas províncias, e porque justamente, como fazem alguns meses, o governo federal argentino decidiu regionalizar os controles com respeito à pandemia, algumas províncias começaram a ter muito mais casos e outros conseguiram controlar bastante bem, porque justamente dependeu das políticas públicas aplicadas nessas regiões. A Argentina já superou 275 mil casos de coronavírus, e é por conta disso que foram estendidas as medidas com respeito à quarentena. E por que é importante essa notícia? Porque ela vincula com a próxima, que a gente já vai comentar, e também por algo que muita gente tem se desesperado, que é com respeito à abertura das fronteiras, a quando as aulas vão retornar e como vai funcionar o ingresso 2020, já que na segunda notícia, o próprio governo, em uma coletiva de imprensa, falou que os voos internos da Argentina permanecerão suspensos, os voos internacionais também. O único aeroporto na Argentina que vai continuar operando como ainda está
é o aeroporto de Ezeiza. O aeroporto de Ezeiza é o maior aeroporto da Argentina, que fica na região metropolitana de Buenos Aires, e ele está operando para voos emergenciais ou voos especiais. As mesmas medidas vão continuar para o transporte de ônibus e também para as fronteiras terrestres. A única fronteira que nesse momento se encontra aberta entre a Argentina e o Brasil é a que fica em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, com a cidade de Paso de los Libres, na província de Corrientes. Lembrando, única e exclusivamente atravessam essa fronteira as pessoas que têm DNI, ou seja, os argentinos ou estrangeiros que regularizaram sua situação migratória na Argentina. O governo argentino também falou de que as empresas aéreas podem começar a vender as passagens aéreas para o que resta do ano, porém as datas têm que ser flexíveis. Isso porque, se os voos não voltarem a partir do dia 1º de setembro, o que provavelmente não vai acontecer, as empresas aéreas têm a obrigação de modificar as datas. Por isso que todas as passagens devem ser vendidas com datas flexíveis. Ou seja, que o passageiro possa modificar essa data ou diretamente comprar uma passagem que não tenha data, só para que ele possa colocar uma data quando a situação for normalizada. Já existem informações oficiais e extraoficiais de que as fronteiras com o Brasil não vão ser reabertas para turismo, de que sim, pode haver alguma flexibilização para alguns casos específicos. Uma opinião com respeito a tudo isso: eu acredito que a Argentina vai adotar medidas muito similares como a União Europeia tem adotado, como vários outros países têm adotado com respeito à entrada em território nacional. Ponto número 1. Para a União Europeia, eu vou utilizar como base porque foi o que mais gerou informação para a gente com respeito ao novo normal. Para você ingressar na União Europeia, você precisa fazer um exame PCR para o Corona, que ele tem que ser feito nas últimas 72 horas antes de você ingressar no território daquele país. E além disso, você tem que fazer solicitação por via consular do ingresso. Isso porque, muito provavelmente, a Argentina vai começar a flexibilizar para negócios e para estudo, ou seja, pedido de visto para estudo ou para negócios, para questão de comércio. Porém, nada disso foi oficializado. Eu entrei em contato com o Consulado Geral da Argentina na cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e por hora eles não têm informação alguma. Eles acreditam que é muito provável que sim, as pessoas que vão para a Argentina para estudar, seja em público ou em particular, vão ter que solicitar por via consular a autorização. Nesse momento, em vez de ficar se preocupando e surtando, como a gente está vendo nos grupos de WhatsApp, que estão todo o povo que quer estudar no ano que vem na Argentina, começa a correr atrás de documento, porque sobra tempo para conseguir organizar todos os documentos para o ingresso 2021. E se vocês ficarem gastando energia agora com um surto, porque as fronteiras, porque o ingresso, porque isso, porque aquilo, vocês vão chegar lá na frente, próximo à data de quando for liberado o ingresso, vocês não vão ter documentação pronta. Então, deixa de surtar e vai correr atrás de documento. E a terceira informação é justamente vinculada com o ingresso 2021. Algumas universidades particulares já começaram seus ingressos normalmente agora no segundo semestre. É o caso da Barcelona, que começou o pré-grado de agosto normalmente, e muito provavelmente todas as universidades vão começar a se adaptar ao novo normal. Tanto é que a UNER, por exemplo, a Universidade Nacional de Entre Rios, teve reuniões na semana passada para começar a organizar como vai funcionar o ingresso 2021. Parênteses. É muito importante destacar que existe um nível de prioridade sobre de que maneira organizar esse ingresso 2021. A primeira prioridade é justamente ver como o ingresso 2021 das universidades na Argentina vai se vincular com o ensino médio, que termina agora esse ano na Argentina. Para ver justamente se a data vai bater certinho, e por conta disso, muito provavelmente o ingresso vai acontecer um pouquinho mais tarde, algumas semanas mais tarde, como a gente tem visto em outros países. Ponto número 2 na prioridade: as universidades precisam primeiro organizar o calendário 2020 para ver como os alunos que estão cursando agora em modalidade EAD vão conseguir justamente se apresentar para fazer provas finais e passar de ano, porque senão haverá um colapso dos calendários, ou seja, o calendário 2020 vai começar a andar sobre o ano letivo 2021 e isso não pode acontecer. Então, eles estão focados nessas duas prioridades. Então, não adianta você querer entrar no site das universidades, UNR, UNER, UBA, para pegar informação, para encontrar informação, porque não vai haver. A prioridade são esses dois grandes grupos para depois pensar em um ingresso para as pessoas que já terminaram o ensino médio, para os alunos internacionais e tudo mais. E algo muito importante também que eu esqueci de comentar: se programe para que a partir do momento em que seja habilitado solicitação de entrada por consulado ou qual for a modalidade escolhida, de que você chegue na Argentina com tempo, de que no primeiro dia que for habilitado para você entrar, que você entre, porque muito provavelmente você vai ter que fazer 14 dias de quarentena e você não vai querer perder o seu cursado de curso de ingresso ou o que for, porque você chegou tarde, não é mesmo? Pelas informações que eu vi no site de algumas universidades,
e nas redes sociais, principalmente da Uner nesse caso, eles estão analisando agora de que maneira poder fazer a parte burocrática também da recepção do ingresso 2021. Muito provavelmente eles vão desenvolver alguma plataforma ou algum meio para que você envie a sua documentação digitalizada para evitar a aglomeração de todos os alunos ou os calouros que vão apresentar os seus documentos para o ingresso. E depois, quando a situação estiver um pouco mais normalizada, se tudo der certo com uma vacina, a partir do ano que vem, que vocês levem a documentação original ou fotocópia autenticada. Enfim, essas questões vão ser vistas nas próximas semanas. E já partindo para a quarta notícia, essa sim é uma informação, uma notícia que chegou no Brasil, mas que se tergiversou de uma maneira incrível, principalmente por aqueles discursos políticos bastante rasos, vamos dizer assim, que foi justamente a Argentina ter declarado de interesse público a TV, internet e telefonia. Isso porque esses serviços foram e estão sendo muito utilizados durante a pandemia, justamente por conta do home office e por conta das modalidades à distância de formação, tanto da educação básica quanto da educação superior. E a partir do momento em que o governo nacional declara esses serviços de telecomunicação como serviços públicos essenciais, as empresas são obrigadas a gerar pacotes de serviços para as populações mais vulneráveis, para que elas não tenham que tirar do seu orçamento, que já é reduzido, para pagar esses serviços que são essenciais nesse momento, para que os filhos possam ter suas aulas, para que se possa trabalhar em alguns casos. Houve muita gente no Brasil que utilizou essa informação e tergiversou essa informação, dizendo que o governo nacional argentino estava estatizando os serviços de telecomunicação da Argentina, chamando de Cuba, Venezuela, China, todos aqueles adjetivos que a gente já sabe quando a gente fala sobre serviços públicos e aumentar os serviços públicos. Sendo que em nenhum momento o governo argentino decidiu estatizar telecomunicações, ele simplesmente declarou as telecomunicações como serviços essenciais. Claramente, como eu falei para vocês, aqui embaixo vocês têm a informação na íntegra para poder ler com mais detalhes e não cair nesse discurso aí de algum povo que faz um discurso político bastante raso. Mas enfim, já falando sobre isso, já que é um assunto muito importante, muita gente se assusta com informações e fake news que aparecem todas as semanas nos grupos de WhatsApp família, de grupo de estudantes de medicina na Argentina, de que a Argentina tomou todas as contas bancárias da Argentina, o qual é mentira, já antecipo, tá? De que a Argentina vai se tornar uma nova Venezuela, enfim, vários assuntos. Esse foi o assunto do primeiro podcast, como eu falei para vocês, o link está aqui embaixo, para que vocês possam escutar com muito mais detalhes. Para a produção desse episódio do podcast e também para esse resuminho que eu estou fazendo nesse vídeo, a gente fez o que todo mundo que dissemina fake news deveria fazer. A gente foi se informar com especialistas. Justamente o que os especialistas, economistas dizem é que comparar a Argentina e Venezuela e dizer que a Argentina está trilhando os mesmos caminhos da Venezuela é uma análise extremamente rasa. Primeiro, por um fator muito importante. A Venezuela tem sua economia baseada basicamente no petróleo. 96% da exportação venezuelana está vinculada ao petróleo e aos derivados do petróleo, o que faz com que a economia fique totalmente presa a uma única commodity. Já a Argentina, por sua vez, produz diferentes commodities, desde a agropecuária, o minério, gás natural, petróleo, enfim. Além disso, a gente tem um fator sociodemocrático que é muito diferente nos dois países. Tanto os processos eleitorais foram extremamente saudáveis, além da passagem de governo entre Cristina para Macri e Macri para Fernandes, passando por diferentes matizes políticas, foi totalmente diferente e continua sendo totalmente diferente do que acontece na Venezuela nesse momento. É muito raso a gente comparar o processo da Argentina e da Venezuela simplesmente porque os dois governantes estão dentro do mesmo espectro político, até porque os espectros políticos são imensos. Seria a mesma coisa a gente comparar o presidente do Brasil com o primeiro-ministro da Índia. Tudo bem, eles estão dentro do mesmo espectro, compartilham algumas ideias, mas não necessariamente estão levando os países para o mesmo lugar e estão gerindo o país da mesma forma. Não funciona assim. Só para que vocês tenham uma ideia, projeções internacionais que foram divulgadas no ano passado dizem que nos próximos 5 anos, no caso até 2024, já que foi uma informação divulgada em 2019, dizem que o PIB argentino vai crescer até 40% nesses 5 anos, enquanto o PIB venezuelano pode cair até 36%. Falando sobre PIB per capita, o PIB per capita da Argentina pode crescer 32%, enquanto o PIB venezuelano vai cair a 1/7 do que ele é hoje. A dívida externa da Argentina e da Venezuela tendem a ir para sentidos totalmente opostos quando a gente analisa eles em relação ao PIB de cada um dos países. A dívida sobre o PIB da Argentina pode cair até 16% nesses próximos 5 anos, enquanto a da Venezuela pode subir até 58%. Então, é muito importante a gente procurar justamente a opinião e as análises de grupos internacionais e de especialistas no assunto, e não cair
cair nas fake news. E dessa forma a gente termina o giro de notícias. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui embaixo as suas opiniões, se inscrevam, curtam e compartilhem para não perder novidades e para passar essa informação mais para frente. E a gente se vê no vídeo da semana que vem. Deixem aqui embaixo também sugestões para os próximos vídeos e a gente se vê. Até mais. Tchau!